introdução ao discurso de Jó. Eu opto sempre, porque o livro, o livreto, ele é muito bom. Então, assim, eu opto sempre por colocar no slide alguma coisa ou outra que eu tenha rabiscado e queira compartilhar com vocês, e não copiar o livro. Então, se vocês lerem o livro, já vão conseguir pegar tudo que foi colocado aqui no slide, tá bom? Isso aqui é só um esboço mesmo para apresentar. Leiam em casa, é muito bom. Criem o hábito de, antes de vir para a EBD, ler em casa o capítulo um dia antes, para meditar, e aqui a gente faz uma troca. Aqui é uma EBD, uma escola bíblica, então não é culto. Então, se algum irmão quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, se der o microfone aí, quiser compartilhar alguma coisa. Se na leitura de casa o irmão tenha percebido do texto que quer compartilhar, pode levantar a mão e falar, tá bom? Diferente do culto, que é a ministração toda feita por quem está aqui em cima, a escola bíblica é uma escola, então o irmão pode compartilhar conhecimento com o outro. Pode ser que Deus fale alguma coisa com o irmão que não tocou, e eu vou trazer o microfone para o irmão e não pode compartilhar com todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Faz uma breve introdução aí. O tema é sobre a defesa de Jó. Capítulo 28 de Jó destaca a importância de viver com sabedoria e temor a Deus. Jó é apresentado como modelo de sabedoria e integridade, mesmo diante das adversidades. Jó já era um modelo de integridade, era uma referência de homem de Deus. Se alguém na época perguntasse, como o próprio Satanás perguntou a Deus, qual é a sua referência aí? Quem é o homem de Deus aí que você pode apresentar? Eu vou apontar para Jó. Ele era referência naquele lugar onde ele vivia. O cristão, ele é chamado para ser luz em meio às trevas. Por que luz em meio às trevas? Porque a luz, ela se destaca no meio da escuridão. Pode ser a treva mais densa que for. Se você acender uma vela, você vai conseguir vê-la de longe. Por mais que a chama seja pequenininha, se tiver a luz, ela vai destacar. E o cristão, ele destaca, não, ele vai falar bastante disso depois, não nas coisas que ele possui, não nas coisas materiais desse mundo, mas na sua conduta, na sua personalidade, na sua maneira de lidar com o dia a dia, observando sempre o temor a Deus, que Jó tinha muito, e a integridade. Integridade e temor a Deus são duas coisas que andam de mãos dadas. Para que uma pessoa ela seja íntegra, é impossível que ela seja íntegra sem que ela considere o temor a Deus. O cristão, ele é íntegro porque ele teme a Deus. Quer dizer que o cristão é perfeito? Que ele não erra? Não. Mas o cristão, quando erra, percebe o seu erro, se autoanalisa e busca corrigir aquele erro. E mantém a sua integridade assim. Então, se lá no trabalho, o seu colega de trabalho se sente à vontade e de repente passar a perna num cliente ou fazer alguma coisa errada, o cristão não vai se sentir. Ele vai se manter íntegro porque ele teme a Deus. E a gente vai falar disso depois. Vamos tentar correr aí, tem pouco tempo. Mesmo diante das adversidades, por mais incrível que pareça, foi justamente a integridade e o temor a Deus que colocou Jó na posição que ele estava. Foi justamente a integridade e o temor a Deus que fez com que ele passasse uma determinada adversidade. Por quê? E é esse o grande ponto. Esse é o grande porém da história de Jó, né? Quem conhece a história de Jó, esse é o grande ponto de interrogação de toda ela. Por que o justo sofre? Por que o justo passa por momentos de adversidade? Esse é o tema de todo o livrinho. Cada capítulo a gente aborda um pedaço. Mas da história de Jó, esse é o grande ponto. Por que o justo pode passar por tribulação? Por que uma pessoa íntegra pode sofrer? A gente vai falar um pouquinho depois, mas a EBD inteira, desde o primeiro ao último capítulo, fala sobre a história de Jó. E essa é uma das ênfases, né? Vamos dizer assim. Então, vamos já para depois. O termo discurso, usado no capítulo 27, versículo 1 e 29, versículo 1, tem origem do hebraico, não sei pronunciar, vou falar marchal, do jeito que está aqui, que significa um provérbio, um discurso de sabedoria. Essa terminologia é crucial para a compreensão das palavras finais de Jó. Então, quando fala discurso, quando você vê a palavra discurso lá, ele está falando discurso no sentido de como se fosse um professor discursando, ensinando algo, é um ensino. Então, Jó ensina algo no final, a gente vai ver o quê?
Passa o próximo slide, por favor. Passou? Aí. Passado próspero. Aqui a gente vai começar a entrar num dos pontos. Jó relembra o tempo em que era abençoado por Deus antes de ser acometido pelo sofrimento. Ele expressa o desejo de retornar àquela fase da sua vida. Jó era íntegro, Jó era temente a Deus, Jó era uma referência de Deus para aquela região, só que ele era ser humano. E, como todo ser humano é passivo, né, ele começou a comparar a situação dele atual com a situação dele no passado. Começou a lembrar das coisas que ele tinha, que ele perdeu, e começou a focar muito a visão dele naquilo que ele tinha perdido, e não naquilo que ele tinha. Comparando o que ele tinha naquele momento de tribulação com o que ele tinha antes, realmente parecia que ele não tinha perdido muito, porque parecia que ele tinha perdido muito. Mas Jó esqueceu de focar que ele ainda tinha vida, e ele ainda tinha no coração dele temor a Deus. Jó é um homem rico, sempre foi, tinha uma família abençoada, vamos dizer assim, tinha tudo, prestígio na região que ele morava e tudo mais. Quando ele perde tudo isso, ele começa a questionar Deus por que ele perdeu, e ele começa a focar nisso. E eu não vou dizer que é um momento de murmuração, mas é um momento de dúvida que qualquer ser humano pode passar, pode viver. E por que veio esse momento ligeiro momento de dúvida? Porque ele estava focando naquilo que ele perdeu e não naquilo que ele tinha. Ele ainda tinha Deus. Deus, apesar de ter permitido que Satanás tirasse tudo dele, ainda estava com Jó. Isso traz para a gente uma reflexão breve, de que mesmo que percamos tudo, se não perdermos a presença de Deus, a comunhão com Deus, isso já é motivo mais do que suficiente para mantermos a nossa fé. Não importa se perdeu um bom emprego, se você perdeu, sei lá, uma família ou tudo mais, Deus é o suficiente, deve ser o suficiente para a vida do cristão. E esse é o grande motivo pelo que Jó, ele recebe tudo de volta, vamos dizer assim. Porque no momento de tribulação, em que ele perde tudo, mesmo que ele dê aquela titubeada, né, e quase murmure, vamos dizer assim, ainda permanece feliz, porque tem comunhão com Deus, tem a presença de Deus em si, ainda está com Deus. Isso é um alerta para a gente não focar às vezes nas coisas que a gente pode perder ao longo da nossa vida. Nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. É Deus, é a comunhão com Deus, é o estar com Deus que vai nos dar a nossa salvação. Então eu sempre repito isso. Quantos anos o ser humano vive? Em média, 80 anos, 90 anos? Quanto tempo dura a eternidade? Tempo incontável, sem fim. Então, mesmo que você viva 80 anos de sofrimento e dor, não se compara a eternidade ao lado de Deus. Então, a presença de Deus na vida do cristão deve ser suficiente para manter ele íntegro e fiel. Mesmo que ele passe os 80, 90 anos da vida dele de sofrimento, a eternidade de paz, de amor e alegria perto de Deus o aguarda, vamos dizer assim. Isso deve ser o suficiente. E era essa a ideia de Jó. Ele descreve a comunhão íntima que tinha com Deus, e com isso resultava em felicidade familiar, prosperidade material e alto respeito na sociedade. Ou seja, Jó, ele era feliz antes de ter aquilo que ele tinha. Não eram as coisas que ele tinha que o tornavam feliz. Ele já era feliz e tinha aquelas coisas todas. Justamente por isso que ao perder, ele não perdeu a essência dele de integridade e de comunhão com Deus, porque ele já era feliz. Não era o dinheiro que fazia ele feliz, não era a família que fazia ele feliz. Ele era feliz e recebeu família e dinheiro. Por isso, quando ele perdeu essas coisas, não se abalou. E Jó tinha uma outra característica também, que era respeito à sociedade. Ele ajudava outras pessoas, a gente vai ver mais para frente, alguns textos. Então, tinha respeito pela sociedade também. Algumas referências bíblicas, depois todas elas estão na apostila, vocês podem ler em casa. 1 Timóteo 2:2, que é a oração por uma vida pacífica. Terceira, João 2, desejo pela prosperidade, ligar e por aí vai. Pula aí o próximo slide, por favor. A bênção de Deus sobre o justo.
As Escrituras retratam a promessa de bênçãos para aqueles que seguem os mandamentos de Deus. As promessas de bênçãos ao justo estão em contexto como Levítico 2, 3, 13 e Deuteronômio 28, 1 ao 14. Há uma promessa de Deus para aqueles que são justos. Então quer dizer que todo mundo que é justo, obrigatoriamente tem que ter casa, carro, bom emprego e tudo mais. Não é isso. Deus promete prosperidade, mas a prosperidade ela vai muito além do que posses materiais. Eu estava comentando com os irmãos da semana passada, eu não vou falar não porque isso não é com tudo, mas se alguém resolve olhar isso lá, mas eu trabalho com algumas pessoas que têm bastante formação, médicos, têm uma formação muito boa e ganham salários altíssimos. Salário executivo, 40 mil, 50 mil por mês, essa faixa aí. E eu tenho uma pessoa lá que vive reclamando que está sem dinheiro. Como pode? O padrão da pessoa é tão elevado, a falta de organização do dinheiro é tão elevada, que para manter um certo status em algumas coisas, acaba torrando tudo que gasta. E vive reclamando que sem dinheiro. Mora nos lugares mais top do Rio, tem um padrão de vida altíssimo. Mas qualquer coisa que fugir daquele padrão ali não tem dinheiro, porque gasta tudo ali. Condomínio do apartamento, 10 mil reais, na parada assim, um negócio desse volume, 10 mil, 9 mil e pouco, só condomínio do apartamento, e sobe o padrão de vida, quer ostentar um negócio que não tem dinheiro, mas é próspero. Enquanto isso, eu também conheço, na rua da minha mãe, lá, tem um senhorzinho que é gari, ganha um salário mínimo, e a esposa dele também ganha mais um salário mínimo. Você tem que ver a casa do cara. Ele é cristão, pastor, inclusive. Eu falo abertamente e tudo. A casa dele parece uma casinha de boneca. Lindo, tudo bonitinho, não tem luxo, mas é lindo. Capricho e tudo mais. Isso é prosperidade. Muita gente prega aí fora que prosperidade é isso. Você andar com um carro de 2 milhões, de 5 milhões, não é. Viver bem e administrar bem aquilo que Deus te dá. Não é ter luxo. Não é essa a prosperidade que Deus fala na Bíblia. O que não quer dizer que Deus não possa te dar uma vida abençoada, mas toda vez que você vê na Bíblia alguém recebendo uma bênção financeira, tem um objetivo maior por trás. Por que os patriarcas eram ricos? Porque eles eram chefes de família, de um clã, tinha que sustentar, aquele clã trabalhava, era, vamos dizer, tipo uma cooperativa, né, vamos dizer assim, para se manter, e ele, por ser o líder daquilo, acabava sendo o dono de toda aquela riqueza. E por que era importante que tivesse riqueza? Porque, vamos falar do contexto de Israel, a nação de Israel era a portadora da palavra, era deles que viria Jesus, era deles que viria o Messias. Então era importante que a estrutura daquela família, daqueles clãs, daquelas tribos, tivesse uma condição financeira boa para que eles se mantivessem e proliferassem para que lá no final cumprisse a promessa da vinda do Messias. E por aí vai. Toda a bênção que Deus dá tem um objetivo específico. Eu estava comentando isso com os jovens há muito tempo atrás, para que eles busquem estudar sim, ter uma condição financeira boa sim. Eu dei até um exemplo para eles. Se eu hoje for pregar para um juiz, você acha que ele vai me ouvir? Se for um juiz incrédulo? Mas se um cristão que for juiz também, pregar para ele a palavra, muda a coisa, não muda? Deus pode te abençoar e deve sim, você deve sim buscar por esse tipo de coisa. Mas tenha em mente o reino, tenha em mente a palavra, tenha em mente cumprir a vontade de Deus e dar testemunho de Deus no lugar onde Deus te colocar. As bênçãos financeiras são consequência, não é o motivo da felicidade como não era de Jó, não deve ser. Vamos lá. Jó gozava de bênçãos, dessas bênçãos, e era respeitado por sua comunhão com Deus e suas ações de misericórdia em benefício dos necessitados. Ele atuava para proteger os pobres, órfãos e viúvas. Lê lá, Jó 29, 7 a 16. Então, além de ser próspero, também usava a prosperidade dele para abençoar outras pessoas. Depois você lê em casa. Pula para o próximo slide, por favor. O tempo voa, vamos lá. O contraste entre o passado e o presente. Após sua queda, Jó descreve a mudança drástica em sua vida, onde antes ele tinha honra e respeito, e agora ele é desprezado por aqueles que outrora o temiam. Por quê? Porque só o temiam e só o respeitavam pelas coisas que ele tinha, não pela essência dele. E é isso que o mundo faz. Enquanto você está bem, você é circundado de pessoas
Experimenta ficar doente, experimenta perder emprego. Aqueles amigos somem, pelo menos a maioria das vezes é o que acontece. O mundo trata assim, pelo exterior, por aquilo que você mostra ter. Deus não, Ele olha o teu coração pelo interior. Ele ilustra a sua miséria, sendo ridicularizado por pessoas mais jovens e inferiores, que o desprezavam e zombavam da sua condição atual. Jó 30, do 1 ao 14. Isso já é de se esperar. Se o mundo te trata por aquilo que você aparenta ter, se você perde aquilo, automaticamente ele passa a não te considerar da mesma maneira. Pula para o próximo, por favor. Sofrimento espiritual de Jó. É aqui que entra o ponto. Jó sofre profundamente com o sentimento de abandono divino. Ele descreve a agonia da sua alma ao não mais sentir a comunhão com Deus, algo que o aflige profundamente. Ele compara essa angústia com a experiência de Jesus relatada no Salmo 22, onde a sensação de abandono é manifestada. De novo, ele era ser humano, nunca deixou de ser íntegro, nunca deixou de temer a Deus, mas é normal, em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, em algum momento a gente duvidar, a gente se entristecer. Isso não demonstra fraqueza, isso não demonstra que Deus não é com você. Vem aquele sentimento. Imagina Jó. Jó é referência na Bíblia como sendo o homem mais íntegro, como sendo o homem mais justo. Passar por tudo que ele passou, é lógico que ele ia pensar: eu sou fiel, por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo agora? Eu tenho fidelidade. Mas Deus tinha um propósito maior que Jó não podia ver. E qual era o propósito maior de Deus? Que a história de Jó, até hoje, milênios depois, continuasse a fortalecer a vida dos seus filhos. Tanto que hoje, 3.000 anos depois, vamos dizer assim, a gente fala da história de Jó. E vai continuar falando até Jesus voltar. Então, aquele breve momento de tribulação serviu de inspiração para o povo, serve de inspiração para o povo cristão até hoje. Vai servir. Se Jesus demorar a vida aqui a 1.000 anos, vai ser mais 1.000 anos falando sobre o testemunho de Jó. Tinha motivo ou não tinha no sofrimento dele? Motivo muito mais grandioso do que aquela vidinha de 80, 90 anos que Jó teria. Ele não tinha como saber disso naquele momento. Mas Deus tinha um plano maior, mesmo que ele não soubesse. Vamos lá. Então, em momentos de dúvida, a gente pode passar a sofrer, sim, pode chorar, pode ter dúvidas, mas o ponto é que, mesmo com dúvidas, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade, Jó nunca se afastou de Deus, ele nunca largou a sua integridade, o seu temor a Deus. Apesar da pressão da esposa, lembra? A maldição do Deus morre. A pressão dos amigos que deram maus conselhos a Jó, a gente já viu isso no capítulo passado, e de todo aquele prestígio que ele tinha de ir embora. Todas as pessoas que antes ficavam barulhando ele, ou tinham falsas amizades, porque teriam largado ele. Apesar de tudo isso, ele manteve a sua integridade e o seu temor a Deus. Pula para o próximo, por favor. Pode pular, por favor? Obrigado. Jó afirma a sua integridade. Então, depois do momento de dúvida, Jó defende sua inocência, fazendo um juramento solene. Ele reflete sobre sua vida moral e as atitudes que tomou para evitar o pecado. Rejeição da cobiça, ou seja, de olhar para aquilo que era dos outros e falar: poxa, eu tinha aquilo ali, eu perdi. Eu queria ter de novo aquilo que era de fulano. Rejeição à cobiça. Jó 31, 1 ao 4. Fidelidade à justiça e honestidade em seus negócios, não se envolvendo com falsidade ou engano. Jó 31, do 5 ao 6. Então, mesmo em momentos de dificuldade, não se deixando levar pela facilidade, pelo jeitinho brasileiro para melhorar os seus negócios, nem se envolvendo em engano e nem em falsidade. Se manteve íntegro. Pula para o próximo. Vamos lá, estou correndo muito? Estou correndo mais? É que já são 8h30 já, tem 10 minutos. Vamos lá. Pode pular, por favor. Ética nas transações comerciais. Jó descreve sua justiça em transações comerciais e relacionamentos, mencionando a importância de manter a integridade em suas balanças. Era comum a venda de
colheita, plantação e tudo mais, você pesava, era tudo muito por peso. Então ele mantém a sua integridade nas balanças, coisa que o pessoal até hoje faz, né? Aquele pessoal que adultera lá a balança no açougue para parecer mais quilos do que ele na verdade tem, Jó mantinha a integridade nas balanças dele na hora de fazer as transações comerciais. Ele segue princípios encontrados em textos como Provérbios 11:1, Provérbios 20:23, que condena o uso de pesos falsos, trazendo para os dias de hoje, condena o jeitinho brasileiro, condena enganar pessoas para ter mais lucro. É mais ou menos essa a ideia. Já também destaca a importância de falar a verdade, em concordância com Efésios 4:21. Então, ser justo e falar a verdade, andam aí de mãos dadas. Justiça social e defesa dos oprimidos. Jó declara que nunca agiu com opressão ou usura. Ele sempre se esforçou para ajudar os necessitados, como pobre, viúva e órfão, oferecendo-lhes ajuda material e moral. Referências bíblicas: Tiago 2:15-16, 1 João 3:17, Deuteronômio 15, do 7 ao 11, que ordena a generosidade e o cuidado para com o próximo. Passa para o próximo slide, por favor. A aplicação. Aqui a gente para nos últimos 10 minutinhos. Acho que isso aí resume tudo, agora dá para ir com calma. Como avaliamos uma vida feliz e próspera? Isso é uma pergunta que eu faço para os irmãos. Como? Eu queria que os irmãos parassem agora um minuto, pensem sobre a sua própria vida e respondam uma seguinte pergunta. Pergunta simples: você se vê como uma pessoa feliz? Você é feliz? Não precisa responder, mas faça uma autoanálise. Faça um balanço da sua própria vida. Você é feliz? Como avaliamos uma vida feliz e próspera? Você é próspero? Já se perguntou isso? A tendência que a gente tem é avaliar felicidade e prosperidade pelas coisas que a gente tem. Mas não é isso. Se o irmão perdesse hoje, isola o teu marido, a tua esposa, o teu negócio, o teu trabalho, a tua saúde. Isola. Antes de receber essas coisas, você já tem felicidade? Você já é uma pessoa feliz? Você se vê como uma pessoa feliz que tem um emprego? Ou uma pessoa que é feliz porque tem um emprego? Já fizeram essa autoanálise? A partir do momento que os irmãos colocarem a sua felicidade nas coisas que você tem, automaticamente você vai se tornar uma pessoa infeliz, porque você vai focar naquilo que você ainda não tem. Tem uma coisa que eu acho incrível no mundo corporativo. Eu estava conversando com a minha gerente há um tempo atrás. Eu recebi uma oportunidade no trabalho e mudei de área. Eu tinha pedido demissão. Aí, quando faltava 4 dias para acabar o meu aviso prévio, uma gerente que eu trabalhei há muito tempo, foi Deus que tocou nela lá, não era para sair, me ligou e falou: estou voltando para a empresa que ela tinha saído. Você está onde? Eu falei: estou aqui na área tal e falta 4 dias para ir embora, para pedir demissão. Ela: não vai, aí, você quer ficar, não sei o que, e fez uma proposta. Aí eu resolvi ficar na empresa, continuar lá. Aí eu estava conversando com ela o seguinte, e ela estava me passando isso. Tem vários cargos que às vezes tem o mesmo nome, né? O mesmo nome do cargo, só que tem pessoas que recebem o que a gente chama de step, que é um dinheirinho a mais, porque é um pouquinho mais diferenciado e tudo mais. Só que esse step é uma coisa ridícula, é só um plusinho para dar uma diferenciada, não é nada que diferencia muito. Só que ela estava me dizendo que teve um grande problema, por isso que eu entrei. Uma pessoa saiu porque descobriu que a outra que tinha o mesmo cargo ganhava, acho que era R$100 a mais. Era um negócio assim, um valor baixinho, R$100, R$80, um negócio assim. E se sentiu desmotivado e começou a não trabalhar mais porque descobriu que o outro lá ganhava, vou arredondar, R$100 a mais. R$100, cara, não é nada. Mas o fato de saber que o outro que está do lado ganha um pouquinho a mais, fez a pessoa desmotivar, perder a produtividade e sair da empresa. Já pararam para analisar isso? A partir do momento que você começar a focar nas coisas que você tem e manter a fidelidade a Deus, a sua felicidade interna naquilo que você tem, quando você olhar para o coleguinha do lado que tem um a mais, você vai se sentir frustrado e vai se sentir infeliz.
Esse é muitos casos aí de depressão, né? Depressão é uma coisa física, mas tem sempre aquela coisinha que dá o start, né? Então, isso é uma dos grandes starts aí em muitos casos de depressão, de frustração. Aqui dentro da igreja, frieza espiritual, porque o irmão está fazendo um trabalho X que eu queria fazer e Deus me escolheu para fazer aquilo, ou ainda não recebi o convite para fazer aquilo, então me frustro, me desanimo, e por aí vai. A gente traz isso para o trabalho na igreja, a gente traz isso para o trabalho do dia a dia, né, financeiro, a gente traz isso para a família. Você tem a sua família abençoada, estruturada, é só olhar para o irmãozinho do lado. Ah, eu tenho um filho, mas o coisa tem dois, eu queria ter dois e não tenho, aí já vem a frustração. O foco naquilo que você tem não pode ser o objetivo do cristão. O seu foco, a sua felicidade tem que vir independente das coisas que estão externas a você. O cristão põe e foca a sua felicidade em Cristo e na comunhão que ele tem com Deus, não nas coisas materiais que o cercam. Quer falar sobre isso? Corroborar o que o irmão está falando, Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É no Senhor. Se os nossos olhos estiverem fixos em Deus, não importa o que temos ou deixamos de ter, nós vamos ser felizes, não só estar felizes, ser felizes. Amém. É isso. Então, o foco tem que ser Cristo. E quer um motivo maior para estarmos felizes do que pensar que nós fomos escolhidos, estamos com Deus para viver a eternidade com Ele? Eternidade, vocês já pararam para pensar nisso? Tira um tempo em casa e pensa, o que é a eternidade? Tempo sem fim, incontável. Pare para pensar na eternidade em casa, tira uns minutinhos, e depois que você for pensar e refletir sobre o que é a eternidade, pense que aqueles que forem eleitos, que estiverem com Cristo até o fim, passarão esse período aí com Cristo, em paz, felicidade, amor, louvando e cultuando a Deus, por um tempo incontável sem fim, longe de dor, longe de sofrimento, longe de frustração. Não vai ter mais inveja, não vai ter mais um querendo ser mais do que o outro, não vai ter mais discórdia. Viveremos em plena comunhão com Deus, que é a pura expressão de amor, paz, felicidade e bondade. Reflitam em casa. Se isso não for o suficiente para te dar ânimo, para ter essa felicidade, antes de você buscar a felicidade nas coisas desse mundo, você ser uma pessoa feliz, não querer estar feliz porque ganhou alguma coisa, reflita sobre a eternidade, o que seria a eternidade, o que é a eternidade com Deus. Isso é o que motiva o cristão. Então, quer ter um casamento feliz? Seja feliz independente do seu marido. Quer ter uma vida financeira feliz? Seja feliz independente do seu emprego. Quer ser um cristão feliz? Seja feliz independente do cargo que você vai receber na igreja. Enfim, é isso. Vamos lá. A comunhão com Deus é o fundamento da felicidade. A comunhão, o relacionamento com Deus é a grande base que sustenta a felicidade da vida do cristão. Saber que Deus está contigo, independente daquilo que você viver. Saber que depois que você partir, você vai ver o Senhor de braços abertos e vai estar com Ele. A comunhão com Deus e o objetivo final, que é a salvação, deve ser a coluna que sustenta a felicidade do cristão na vida. Seja uma vida regalada ou seja uma vida com dificuldade. Tudo na vida do cristão tem um objetivo. Eu falei isso da outra vez que eu tive a oportunidade de estar aqui na EBT. Tudo tem um motivo. Se você sofre, a maneira com que você encara o sofrimento serve de testemunho para as pessoas que estão te olhando. Seus filhos estão vendo a maneira que você está passando pela dificuldade. Seu marido, sua esposa está vendo a maneira com que você encara as dificuldades. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, eles estão vendo a maneira que você encara as dificuldades. Então, às vezes, um determinado sofrimento vem sobre nós para que nós possamos dar testemunho para as pessoas que estão em volta, que de repente passam pela mesma coisa e busquem no nosso testemunho força. Então, há um objetivo no sofrimento, assim como também há um objetivo na prosperidade. Talvez Deus abra portas para você, para que você chegue a lugares que outras pessoas
não poderiam, para dar testemunho de Cristo naquele lugar onde Ele nos colocou. Não é pecado buscar prosperidade, não é pecado buscar cura, não é pecado buscar um bom casamento, não é pecado buscar uma família, mas que isso não seja a coluna que sustenta a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Tá bom? Último. O afastamento de Deus gera miséria, e a vida de Jó serve como exemplo de como a fé e os compromissos éticos com Deus podem ser aplicados em todas as áreas da sua vida. O afastamento de Deus gera miséria. Quantos artistas famosos que a gente vê aí que cometem suicídio tendo milhões na sua conta bancária? Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Ou não chegam a esse ponto, mas são extremamente infelizes, promíscuos, têm uma vida com um monte de parceiros, sejam homens ou mulheres, ou hoje em dia os dois, né? Tá uma bagunça, mas não são felizes. Tem uma psicóloga lá que eu conversei um tempo atrás, lá na clínica da minha esposa, que ela falava, toda vez que você vê uma pessoa na rede social postando muita foto, ela posta muita coisa, ela está botando para fora um vazio que ela tem. Ela quer ser validada, ela quer mostrar felicidade na rede social, porque ela não é feliz. Então, se você vê uma pessoa postando muita foto de felicidade, de indo para lugar tal, não vai no banheiro sempre dar um flash, dando um sorriso, aquilo mostra um vazio existencial gigantesco, porque aquela pessoa não é feliz. Isso não é cristianismo, é psicologia, ciência, é estudado e validado. Então, querer mostrar felicidade pelas coisas externas, a pessoa que mostra muito, pode ter certeza, não é feliz. Seja feliz, irmão, entendendo que o motivo da sua felicidade deve ser Cristo, a comunhão com Deus. E assim como Jó, que manteve a sua felicidade pautada na sua comunhão com Deus, mantendo a sua integridade, recebeu tudo de volta, pode ser que talvez você nem receba. Deus nunca prometeu que deixaria a gente rico, diferente de algumas pregações que eu ouço aí fora. Eu já ouvi pastores dizendo que se você não tem bênção financeira, se você não é próspero, é porque tem alguma coisa errada na tua vida espiritual. Não tem nada a ver. Ok? Um cristão pode estar passando pela doença que for, e ser um homem ou uma mulher de Deus, sim. Pode ter um problema financeiro, sim, e ser um homem ou uma mulher de Deus, sim. As coisas que te cercam, materiais desse mundo, não dizem nada a respeito da sua comunhão com Deus. Amém? Então, se você ouvir que o teu problema te torna menos de Deus, você repreende o nome de Jesus, que isso não é Bíblia. Tá bom? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Desculpa se eu corri demais. Ainda passei o tempo ali, vou tomar um puxão de orelha, passei 3 minutos. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Eu espero, Senhor, de coração que o Senhor tenha falado ao coração dos teus irmãos, dos teus filhos, perdão. Que o Senhor possa ter falado ao coração dos teus filhos, ensinado algo, porque a tua palavra é viva, Pai. E cada vez que nós lemos o mesmo texto, o Senhor fala diferente ao nosso coração. Então eu creio, Pai, que o Senhor possa ter ensinado algo, apesar da correria, apesar do pouco tempo, apesar da pessoa que está aqui falando, eu creio que o Senhor possa ter ensinado algo aos teus filhos, Pai. Mais uma vez pedimos a Ti, limpa nosso coração, para que nós possamos entrar em Tua presença em alguns minutos e oferecer, Senhor, um culto agradável a Ti. Abençoa o pastor, abençoa os louvores, abençoa todos que contribuírem para a execução desse culto, e que possa ser o Senhor a dirigir tudo e não seres humanos falhos, pequenos, cheios de falhas. Mas que o Teu Espírito possa guiar o culto que nós ofereceremos a Ti em alguns minutos. Abençoa, Pai, a cada um deles, a cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.